dia, que a semana está terminando, né? Mas antes de acabar ali na última, temos a nossa aula de língua portuguesa aqui para nosso 8º ano, aqui com o professor Vitorino Rodrigues, tá bom? Hoje é aquele dia de nós trabalharmos a produção textual e, na sequência, resolver algumas questões da semana, da atividade da semana, tudo bom? E hoje, na nossa parte produção textual, nós vamos revisar o conto que já planejamos, que já escrevemos. Hoje é a etapa da revisão. Então vamos lá. Habilidade: reler e revisar o texto produzido, escrito ou multissemiótico, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação, tá? Antes, sempre que nós escrevemos um texto, nós às vezes escrevemos ali na pressa, né? Claro, a ideia vem ali aos borbotões, mesmo já temos planejado, já colocamos um esquema, mas quando vamos escrever, juntar aquilo tudo no formato do texto, aquilo você não vai ficar, essa palavra se escreve assim, o assado. Não, esse aqui, não, a concordância aqui não está bem. Se você começar a pensar demais nessas regras, né? Aí, às vezes, o texto não flui, você amarra e não consegue continuar. Então, talvez, o ideal seja, eu faço assim, eu acho que você pode tentar assim também, deixar fluir, escreve. Quando você terminou, aí você respira, né? Toma uma água, vai ali, volta, aí você lê aquele texto, tá? Mas você lê aquele texto como se fosse uma outra pessoa, esquece que você escreveu. Será que se outra pessoa, diferente de mim, que já estou com a história na cabeça, lê, ele vai conseguir entender? Está claro que esse personagem, desde o início, ele tem essa linha de ação que vai desenvolvendo até chegar nesse desfecho. Será que o clímax, esse ponto de tensão tá bom? Será que eu posso aumentar um pouquinho mais, né? De criar mais expectativa? Será que na situação inicial, lá no primeiro parágrafo, eu contextualizei bem a minha história para que o leitor possa avançar na leitura e compreender realmente do que eu estou falando? Porque no primeiro parágrafo nós lembramos, né, na situação inicial, normalmente alguma coisa assim de equilíbrio, meio tranquilo, e aí você fala sobre o personagem, o espaço, o local onde acontece aquela narrativa, está claro isso? Né? Em seguida, um conflito, alguma coisa desequilibra isso. Acontece um problema, está claro esse problema? É um problema que é verossímil, realmente as pessoas vão acreditar que uma pessoa pode realmente sofrer ou ter esse tipo de conflito, de problema. São questões que nós vamos avaliar. Então, vamos lá? Bom, quando terminar o seu conto, entregue a um colega e ouça a apreciação. É uma outra sugestão. Nós fazemos uma leitura logo, né? Porque às vezes tem palavra pela metade, enfim, tem inadequações que estão ali, você vai no fluxo e tal, aí você faz uma primeira leitura. Depois, é bom que você peça para alguém ler, para que ver se essa pessoa realmente está entendendo. Essa pessoa pode perceber algumas incorreções que você não percebeu, porque você é o seu texto, você já sabe da história. Então, muitas vezes, a nossa mente está condicionada àquilo que nós pensamos e não enxerga o que está ali de fato escrito, né? Então, é importante pedir para outra pessoa. E aí também fazer o contexto dele, é uma troca. Claro que nesse momento, professor, nós estamos em pandemia, nós não estamos nos encontrando. Não, mas você pode, sei lá, compartilhar com um colega no WhatsApp, ou alguém, ou na sua casa mesmo. Você pode apenas pedir que o seu irmão leia, que o seu pai leia, que a sua mãe leia, né? Precisa ser também com um colega, não vai aglomerar, né? Nós estamos em pandemia, o melhor é manter o distanciamento sempre que for possível. Bom, e aí você vai trocar impressões e sugestões de como aperfeiçoar a sua produção, porque a pessoa que leu vai te dar, olha, isso aqui não está muito claro, não entendi bem isso aqui, melhora isso aqui. Aí você vai
Revise seu conto analisando o desenvolvimento do texto, a organização, os recursos pretendidos, a linguagem empregada. E você também, além das questões que eu coloquei da estrutura do enredo, é importante você pensar nisso. A organização do seu texto, né? Mas também os recursos pretendidos, a linguagem empregada. Será que esse personagem, ele que mora lá no interior, na roça, essa linguagem que eu estou colocando aqui para esse conto, essa fala dele, a maneira como ele fala, está de acordo com esse personagem, com o perfil desse personagem? São essas coisas que a gente precisa ver. E aí você vai fazer as alterações necessárias, depois que você revisou, tá bom? Bom, antes de entregar ao professor, passa mais um pentezinho fino. Confira o uso de recursos expressivos que contribuem para a construção do texto. Como isso, professor? Você vai rever se empregou tempos e modos verbais adequadamente, uma história que começa no passado, que vai para o presente, que vai para o futuro, que volta para o passado. Não. Tem que ter uma linha. Tem que ter ali, de acordo com o seu texto, os tempos e modos verbais devem estar adequados ali dentro na estrutura do seu texto, começo, meio e fim. Tá? Palavras e expressões que caracterizem apropriadamente personagens, cenas locais. Por exemplo, o que eu falei antes. Se é um personagem rural, se é um personagem que é sei lá, um cientista. Né? Você pode criar uma história em que o personagem é um cientista. Então, tem que ter alguma palavra, expressão, o lugar onde ele está relacionado com essa profissão dele. Eu não posso falar de um cientista e colocar ele na praia. Tudo bem, um cientista de férias, ok, mas mesmo lá na praia, ele está de férias, mas vai acontecer alguma coisa, no meio daquele povo que está dos banhistas, algo vai acontecer, ele vai se interessar em pesquisar aquilo, coletar aquele material para levar depois para analisar no seu laboratório, enfim, tem que ter alguma coisa voltada para que possa realmente caracterizar aquele personagem como você quer, né? Como você pensou. Palavras e expressões do campo semântico relacionadas ao seu conto, mais ou menos isso que eu já falei, né? Sobre o cientista, o rapaz lá do interior, enfim. Você vai colocar palavras e expressões que tenham a ver com esses contextos. Figura de linguagem, quando for... expressões que marquem lugar, tempo, modo, se necessário. Não é obrigatório, mas é sempre bom situar o leitor de alguma forma. Procure fazer isso, né? Você vai colocando esses espaços, até porque, de acordo com esses espaços, a linguagem pode alterar, tá bom? Pode modificar a estrutura do seu texto. Uma coisa é estar num ambiente familiar, outra coisa é um personagem que está numa conferência, ou na praia, enfim. Ou no século passado, o tempo, século passado, ou no futuro. Pode ser uma história que se passa no futuro. Então eu tenho que tomar cuidado aí com essas questões, tá bom? Deixar tudo amarradinho. Figura de linguagem, quando for apropriada, às vezes você utiliza uma ironia, utiliza um eufemismo, né? Uma ironia, já falei ironia, uma metáfora, uma comparação. Então, essas figuras de linguagens, uma hipérbole, aquele exagero, né? Então, assim, é bom nós ousarmos. Tipo de discurso mais adequado para a narrativa. Aí você vai escolher se é um discurso direto, em que o personagem fala diretamente, aí tem verbo de locução, 2 pontos, aí você usa travessão aspas para iniciar a fala do personagem. Ou discurso indireto, quando o narrador utiliza suas palavras para reproduzir a fala da personagem. Tá? O cientista olhou para a praia, para aquela areia, e disse que aquele lugar era ideal para a sua nova pesquisa. Então, quando ele disse que aquele lugar era ideal para a nova pesquisa, eu, Vitorino, não estou narrando essa história do cientista, eu estou falando por ele, com as minhas palavras. Né? Isso é discurso indireto. O indireto livre, normalmente, quando você vai narrando em terceira pessoa também, o narrador está ali falando, mas de repente você coloca ali um pensamento, uma fala que coincide em ser do narrador, mas também do personagem. Discurso indireto livre que nós vimos na aula, né, sobre conto. Tudo bem? Utilize seus conhecimentos linguísticos e gramaticais, né? Claro, concordância, ortografia, isso tudo nós precisamos observar na hora de escrever
a nossa história, né? Para ficar tudo certinho, bonitinho. Você vai mandar para o seu professor, o professor vai olhar assim, olha que coisa linda, tudo perfeito escrito assim, ou então, olha rapaz, esse aluno aqui melhorou muito, às vezes cometia muitos erros gramaticais, agora já está bem mais cuidadoso, né? Já comete bem menos erro. Então você vai, não só para o seu professor, mas é para você mesmo, você ter uma boa escrita também sobre o aspecto gramatical. Bacana? Bom, então é isso, essas observações sobre o seu texto, sobre a sua revisão. E faça mesmo, hein? Porque na próxima aula, na próxima semana, nós já vamos reescrever o conto. Então, cuide. E agora vamos para o famoso comentário das questões da atividade da semana. E aí, vamos falar um pouquinho, né? Nós tivemos aula aí segunda e terça sobre o anúncio publicitário, né, sobre o texto publicitário. Então, e o professor de vocês colocou lá no Mob, né, ou no WhatsApp, uma atividade para vocês fazerem. Já fizeram, né? Já vou corrigir. Se não fizeram, vão fazendo junto comigo para entender. Bom, use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. 94% dos agentes com mortes, 94% dos acidentes com mortes são causados por falha humana. E aí nós temos a imagem de uma foca, né? E aí vocês podem perceber, professor, mas foca dirige? Não, mas a brincadeira, a imagem do animal, e foca no sentido de focar, ter como foco, né? Pensar nisso. Tá verdade? Então vamos lá. 94% dos acidentes são causados por falha humana. Vamos à questão? Este anúncio publicitário é direcionado principalmente a... Gente, qual é o público direcional ao qual esse anúncio se direciona? É idosos, é pedestres, jovens ciclistas ou usuários de carro? Ora, se ele está dizendo usar o cinto, tudo bem. Usar o cinto... Pedestre não usa cinto de segurança, pode usar o cinto ali na sua roupa, né? Na sua indumentária, no seu look, mas não é um cinto de segurança, não é verdade? Foca no trânsito, tudo bem, pedestre tem a ver com o trânsito, mas quando fala em usar cinto, acidentes com morte são causados por falha humana. Bom, então, observe a foca aí com o seu bom cinto de segurança, naturalmente que aqui se refere ao quê? Aos usuários de carro, quer dizer, tanto o motorista como os passageiros, porque muitas vezes o passageiro ali, o do banco de trás principalmente, relaxa no uso do cinto, não é verdade? Não, é para usar, o cinto é de segurança, é para proteção. Que Deus nos livre, aconteça algum acidente, você está ali protegido pelo cinto, tá bom? Então está claro que a letra D, se eu estou falando sobre cinto, também no banco de trás, eu estou falando sobre usuários de carro. Que aí pode ser idoso, enfim, né? Pode ser qualquer pessoa, desde que esteja usando o carro. Vamos agora para mais uma questão sobre esse mesmo anúncio, tá? Nós já lemos, não vou ler novamente, só vou colocar a questão. A estratégia publicitária usada para convencer o interlocutor do texto foi... Ora, nós sabemos que o anúncio publicitário, uma das principais finalidades é convencer, é persuadir o público. E para eu convencer alguém, para eu persuadir, eu preciso de uma estratégia, não é assim, na força, não, é uma estratégia. Eu penso ali uma maneira de seduzir, de conquistar, de persuadir o público. Às vezes o público nem percebe aquilo, de tão envolvente que fica, de tão criativa que é essa estratégia, tá? Então vamos lá, qual é a estratégia? Letra A, colocar a foca como condutora de um veículo no trânsito. É isso? Fazer uso da gíria foca, empregada na frase foca no trânsito. Vocês acham que isso por si só é a estratégia para convencer? Chamar a atenção para o uso do cinto de segurança no banco de trás. Isso é informativo, é informação importante. Mas quando se fala em estratégia, é algo que está por trás para eu alcançar essa mensagem aí, informativa. Brincar com a palavra foca, dando a ideia do animal e do verbo focar.
Esse trocadilho, esse foco animal e do verbo focar, né, que é ter em mente, ter foco, é realmente a estratégia, brincar com isso, fica leve, é uma coisa séria, né, é uma obrigatoriedade, mas se eu coloco ficar muito sisudo, use cinto, tá, eu sei que eu preciso usar, mas como é uma coisa que mesmo nós sabendo, todos nós sabemos disso, no entanto nós não usamos, é interessante utilizar uma estratégia mais leve, divertida ou engraçada, para que aquilo possa ser assimilado de uma maneira mais tranquila e você acabe incorporando esse pensamento, né? Por isso, essa coisa mais criativa do anúncio, para pegar o seu público sem dando ódio. Tem gente que quando sente que está sendo obrigado a fazer alguma coisa, ele reage de uma maneira assim, né, imediata. E assim não, de leve, a pessoa vai, né, se colocando ali dentro daquele pensamento que o anúncio quer. Temos ainda mais uma questão. O objetivo do texto é motivar os clientes. Que clientes? Não fala em cliente aí. Promover uma ideia, usar o cinto de segurança no banco de trás, em qualquer banco, mas principalmente o de trás, é uma ideia, é uma ideia, né? É uma informação importante. Informar sobre as regras de trânsito, observe que não está falando sobre as regras, está falando do cinto de segurança, que é uma regra, mas é uma regra, não está falando das regras de um modo geral. Vender um acessório automobilístico, não está vendendo, o cinto já vem ali no carro, não está vendendo nada. Então, é promover uma ideia, essa ideia da segurança, de manter-se seguro, de usar esse cinto, né? Esse é o objetivo desse texto, tá bom? Temos agora mais um anúncio para responder as questões 4 a 5. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Gente, vocês estão percebendo como é que é o doar é um ato de amor. Mas observe que esse está saindo do braço, não é? Não é isso? Do doador. E vai até, com certeza, né, a bolsa que vai receber aquele sangue, mas vai a alguém, né? Está doando para alguém, porque esse sangue que está na bolsa vai ser encaminhado para uma pessoa que esteja necessitando daquele sangue. Então, é a imagem que é muito forte, que comunica, como a gente falou lá na aula anterior, mais do que 1000 palavras. De acordo com o texto, onde o possível doador poderá saber como doar com segurança? Bom, procure o hemocentro mais próximo e saiba como doar em segurança. Eu não li essa última frase, mas ela é definitiva para a gente responder essa questão, né? De acordo com o texto, onde o possível doador poderá saber como doar com segurança? No hemocentro mais próximo dele, não é verdade? Procure o hemocentro mais próximo e saiba como doar em segurança. Está bem claro aqui para responder essa questão. O hemocentro mais próximo dele vai lá e vai doar, né? Ou vai saber as informações, que às vezes você quer doar, mas não pode, porque faz aquele exame de sangue para saber se você pode. Tem um peso mínimo, tem uma idade mínima, então tem várias questões que envolvem. Mas se você, na dúvida, vá lá, se informe e se tiver apto, doe. Relacionando a linguagem verbal e não verbal, o que foi usado no texto para representar a letra E em doar é um ato de amor. Eu já até falei, né? Dei spoiler, hein? O braço doando sangue é o braço. É isso que a letra E representa. O próprio nome sangue, tudo bem, tá vermelhinho, poderia pensar, é o sangue que está indo, né? A cor vermelha no anúncio, será? Ou a mangueirinha com sangue? Qual é a resposta? Né? É a própria mangueirinha que sai né, do braço do doador e vai até a bolsa. O vermelhinho é o sangue, então a mangueirinha com sangue é realmente aí usada para representar essa doação. Doar é um ato de amor, tá certo? Bom,
Nós vimos as questões de leitura e agora vamos ver as questões de análise linguística, né? Na leitura nós vimos ali os anúncios publicitários, os textos publicitários, e agora vamos ver análise linguística. A primeira questão que nós vamos analisar é essa. Identifique os adjuntos adnominais associados aos nomes em destaque nas orações a seguir. Então nós temos os dois enormes ipês floridos dominavam a calma paisagem da praça. Nós temos ipês. Gente, adjunto adnominal é uma palavra que especifica um nome, determinando, tá? Então, ipês. Quais são as palavras que se relacionam com esse nome ipês, hein? Determinando, dando características. São exatamente quais? Os dois enormes e floridos. Então, os dois enormes e floridos são adjuntos adnominais de ipês, porque eles caracterizam, eles especificam, né? Eles quantificam, são dois, o tamanho, são enormes, entendeu? Então, tudo isso aí se refere a ipês. São adjuntos adnominais. Tem essa função aí de estar ali junto do nome, caracterizando, determinando, tá? É isso. Dominava a calma paisagem da praça. Paisagem, como essa paisagem? A calma e é da praça, não é a paisagem qualquer, a paisagem da praça. Poderia ser a paisagem, sei lá, do parque, né? É da praça. Então, observe que a calma e da praça são palavras, né, e expressões que se referem, que caracterizam o nome paisagem. Por isso, adjuntos adnominais. Todos os convidados do embaixador se surpreendiam com a exótica decoração da mansão. Ora, convidados, que convidação é esse? Todos os e do embaixador. Não é do gerente do banco, não, é do embaixador. Então, eu estou especificando que convidados são esses. São todos os e do embaixador se referem a convidados, que é o nome, portanto, todos os e do embaixador, adjuntos adnominais. Se surpreendiam com a exótica decoração da mansão. Decoração é a palavra-chave, é o substantivo-chave dessa expressão. Mas decoração, que decoração? Da mansão. E é exótica, é diferente, né? É chamativa. Então, a exótica e da mansão são especificadores, são determinantes do nome decoração. Então, a função sintática, quer dizer, a função dele nessa oração é de adjunto adnominal. As tétricas sepulturas negras do cemitério eram continuamente vigiadas por alguns zelosos fantasmas brincalhões. Então vamos lá, sepultura. Sim, mas sepultura, como são essas sepulturas? Que sepulturas são essas? Tétricas, as tétricas e negras do cemitério. Então tudo isso funciona como determinante, como caracterizador, especificador do nome sepultura. Portanto, a função sintática é adjunto adnominal, porque se referem a um nome, o nome sepulturas, para especificar, para determinar, né? Eram continuamente vigiadas por alguns zelosos fantasmas. Fantasmas? Que fantasmas? Alguns zelosos e brincalhões. Alguns zelosos e brincalhões, eles servem para determinar o substantivo fantasmas. Ali juntinho deles, nome fantasmas, por isso, adjunto adnominal. É a função sintática deles aí, tá? Eles funcionam sintaticamente como adjuntos adnominais. Os estudantes secundaristas promoveram enormes manifestações anti-globalização em diversas cidades europeias. Nós temos aí estudantes, sim. Qual estudantes? Da Irmã Dulce? Da Pedra Mole? Do Parque Ambiental? Não. Os secundaristas, os estudantes secundaristas, né? Segundo grau, né? Ensino médio. Então, os secundaristas servem para especificar aí estudantes, tá bom? Manifestações, o que são essas manifestações? Como é que eu caracterizo essas manifestações?
enormes e antiglobalização. São termos que se referem a manifestações especificando, ok? Por fim, cidades. Que cidades são essas? Diversas e europeias. Então, a junta nominal funcionam como modificadores determinantes de um nome. Essa é a função sintática adjunta de nominal. Bacana? Temos aí uma segunda questão. Considera nas orações a seguir os termos em destaque. Nós temos: a população participou indignada dos protestos contra a indústria responsável pelo acidente ecológico. Profissionais experientes foram demitidos pelas empresas da região. O arrogante tenista menosprezou os adversários. O tenista arrogante menosprezou os adversários. O tenista menosprezou, arrogante, os adversários. O tenista arrogante menosprezou os adversários. Então, observe que nós temos aí palavras empregadas em várias situações. Em 2, 3 e 4, os termos em destaque exprimem uma característica constante dos nomes a que se refere. Ou seja, 2, 3 e 4, os profissionais experientes, o tenista arrogante, né? O arrogante tenista, são características que são constantes, sempre. Então, a função sintática desse aí, ou seja, caracteriza aquele substantivo, é a adjunta nominal, porque é uma característica constante dele. Adjunta nominal. Ao contrário, nos itens 1, 5 e 6, os termos destacados exprimem uma característica ocasional, circunstancial dos nomes a que se refere. Então, quando isso acontece, nós temos a função sintática desses termos, na verdade vai ser o quê? Predicativo do sujeito, ou seja, essa é a diferença entre adjunta nominal e predicativo do sujeito. Quando a palavra ela apresenta uma característica constante daquele nome, é constante, então a função sintática é adjunta de nominal. Se, por outro lado, é uma característica ocasional ou circunstancial, a função é predicativo do sujeito, ok? Bom, é isso. Se não ficou claro ainda, você conversa com o seu professor na sua escola e fica tudo bem, tá? Nós vamos encerrar nossa aula, nossa semana. Espero que todos vocês fiquem bem e que possamos nos encontrar na segunda-feira com fé em Deus aqui nas nossas aulas de língua portuguesa comigo, professor Vitorino Rodrigues, tá bom? Tchau, tchau, fiquem bem, obrigado pela audiência e até segunda.